Olá, estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 8, equivalente ao capítulo 8 desse módulo executar, na verdade, o último módulo do nosso curso. Bom, nesse capítulo nós vamos falar sobre percepção rítmica. Bom, se você se lembra, no capítulo 3 a gente falou um pouco sobre ritmo. O que é ritmo, né? Quando a gente fala de ritmo, a gente está falando de movimento ordenado dos sons no tempo. Mas se você já tem a harmonia da música, isso quer dizer que você já tem o ritmo da música. Até mesmo se você ainda não tem a melodia, mas você já tem a harmonia, já sabe de que maneira o tempo da melodia vai ser distribuído. Falando de tempo, vamos falar também de pulsação. O que seria pulsação? É fácil. Se você colocar a mão no coração, você vai sentir seu coração batendo, né? Ele vai seguir um padrão rítmico. Porém, eu não sei se o seu coração está tão rápido quanto o meu ou mais devagar que o meu. Mas você vai sentir uma pulsação. Por isso, o tempo da música é um elemento fundamental. Isso a gente viu também no capítulo 3. Se você não se lembra, volte e assista o capítulo 3 que a gente fala sobre cada elemento da música. Aí você pode perguntar, mas existe algum padrão de pulsação rítmica? Existe variadamente, né? Mas existe o padrão para cada música diferente. Existe o padrão musical. E esse padrão vai depender da alternância entre os sons e as pausas da música. Essa variação de sons e pausas vão formar o seu andamento rítmico. Ou seja, se a música possui um som, uma pausa, um som e uma pausa, depois repete o som em pausa, som em pausa. Então, o padrão de andamento rítmico é aquela primeira sequência que vai se repetir no decorrer de toda a música. Já você vai entender melhor. O que você precisa entender é que existe pulso e existe pulsação também. Como assim? Não é tudo a mesma coisa? É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Pulso é a sequência de sons e de pausas da música. O momento em que há sonoridade é o momento em que há o silêncio e há o momento em que há uma sonoridade prolongada. E pulsação é a sequência desses pulsos organizados na música, ok? Vamos a esse exemplo. Você está vendo aí na tela uma sequência de números e de letras E. E da letra E entre eles. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai marcar essa pulsação de maneira rítmica padronizada. Vamos contar mais ou menos 1 segundo para cada número. Eu vou usar as palmas, você também pode usar. Então, do 1 ao 6. Vamos lá? 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6. Ok? Então, esse é um tipo de pulsação. Só que detalhe, esse I vai marcar o silêncio da música. Então, a gente vai contar e o I a gente vai ficar calado. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a pulsação da música ela está marcada por esse momento em que a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe o tempo do silêncio e existe o tempo do som. Então eu vou fazer aqui a batida utilizando os acordes de Dó e Sol para você entender. O I em cada batida vai marcar o silêncio e os números vão marcar o som. 1, 2, vermelho, eu vou tocar com a nota Dó. E 1, 2, azul, vou tocar com a nota Sol. Então vai ser isso. Entendeu? Eu vou fazer esse primeiro exemplo falando, né, o tempo do silêncio. Vou falar o I entre uma nota e outra. Então vai ser 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2.
utilizei as notas Dó e Sol. Agora, como o I está marcando o silêncio, eu vou executar esse tempo, porém sem falar, pois é um tempo que permanecerá em silêncio. O pulso dessa música, ou a batida, ele está marcando tanto o momento em que está em silêncio, como o momento em que está sendo executado. Agora eu vou executar sem falar o tempo da pausa. Então fica 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Agora vamos para uma batida de 4 tempos. Lembrando que o tempo é 4, mas as pulsações são 8. Então nesse segundo exemplo, eu vou utilizar as cores vermelhas para a nota Dó e a cor azul para a nota Sol. Então, eu falando o tempo de silêncio, ficaria assim: 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e para no I. Você entendeu a diferença? Agora o I, ele está recebendo o som, porque ele está pintadinho. Então existe essa alternância, porém ela é repetida no decorrer da música. Só que o padrão é o tempo executado, o tempo de silêncio, outro tempo executado, um tempo de silêncio, e agora a gente tem uma sequência de 3 tempos executados. O que vai diferenciar é que no tempo 4 a gente já vai mudar para a próxima nota. Agora, para facilitar isso, é que existe o BPM, que são as batidas por minuto, vai marcar o andamento da música. Agora, peraí, aí eu tenho que calcular matematicamente, muito não, pouco, mas vai, assim, requer um pouco de cálculo, mas isso a gente pega com o tempo. Então, o que é BPM? Batidas por minuto. Agora, se eu lhe perguntar quantos BPMs existem em um minuto, você vai dizer 60. Por quê? Porque um minuto possui 60 segundos. E BPM são as batidas que há em um minuto. Batidas por minuto. Logo, 60 vezes ele vai bater até formar esse minuto. Entendeu como funciona? Então é assim, fica mais fácil para a gente encontrar o tempo de uma música se a gente identificar essa diferença de tempos entre uma pulsação e outra na música. O teclado, esse instrumento maravilhoso, possui o metrônomo. Eu creio que a maioria dos teclados possui o metrônomo e ele vai nos ajudar a identificar esse tempo nas músicas. E eu vou executar ele aqui. A gente pode alterar a sua marcação. Por exemplo, esse metrônomo aqui, ele está marcando 4 tempos, mas eu posso botar ele para marcar só 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não sei se você percebeu, mas a gente, quando escolhe a alternância de 2 tempos ou de 4, enfim, sempre a primeira batida vai ser a mais forte, que vai se diferenciar das demais batidas. Bom, mas se eu não tenho um metrônomo no teclado, o que é que eu faço? Existem os metrônomos vendidos, né? Que qualquer loja que venda instrumentos musicais você pode encontrar um metrônomo, ou aplicativos de celulares feitos justamente para marcar o BPM. São metrônomos digitais. Você pode fazer o download em seu smartphone, que você vai entender, não é? Isso vai ajudar bastante quando você estiver estudando os ritmos, ok? Faça os exercícios propostos para essa lição. Estude os ritmos que estão listados no seu caderno de teoria e prática. No caso, são exercícios práticos que estão listados lá. Se tiver alguma dúvida, assista os vídeos que vão lhe ajudar como executar esses ritmos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima aula.